Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está comigo do Teólogos do Twitter, o programa em que a gente reage aí, chafurda na internet, procurando as piores loucuras para tentar tirar aí alguma educação teológica, alguma coisa que seja útil para o nosso benefício. Se é a sua primeira vez aqui, esse é o 2 Dedos de Teologia, o seu canal de Bíblia, de exegese do Antigo e do Novo Testamento, de perguntas teológicas, de materiais explicativos de teologia de forma geral. E de vez em quando a gente faz esse programa em que a gente reage às coisas que a equipe separa pra mim. Agora, antes de começar o vídeo de hoje, muito brevemente, eu quero dizer pra você que a gente tá lançando o primeiro financiamento coletivo do 2 Dedos de Teologia. Primeiro, a gente quer disponibilizar gratuitamente um clássico da teologia antirrevolucionária para a igreja brasileira. O livro Incredulidade e Revolução, escrito pelo Van Prinster. Em 1847, o historiador, estadista e cristão confesso Guilherme Grohen Van Prinster publicou uma obra profunda que moldaria todo o pensamento político cristão posterior, a obra Incredulidade e Revolução. Nesse livro, ele aponta para a raiz espiritual das transformações políticas e sociais do continente, a incredulidade. A revolução, dizia ele, não começava nas ruas, começava nas almas. Hoje, mais de 175 anos depois, a gente quer resgatar esse texto tão importante da história da igreja e oferecê-lo pela primeira vez em português, direto das quase 500 páginas do original holandês. Esse livro já está traduzido direto do holandês, já foi revisada a sua tradução holandesa, já passou pela revisão gramatical e já está a ponto de bala só por ir para o trabalho editorial e diagramação, então ser colocado gratuitamente na internet. Mas isso é muito caro. Traduzir livro do holandês não é barato não, tá, meu filho? E para isso, a gente abriu um financiamento coletivo, onde você pode nos dar um apoio a partir de R$30 pra gente conseguir financiar os custos disso tudo e colocar o livro gratuitamente na internet. A partir de R$30 você apoia lá no nosso Catarse e a gente envia pra você e coloca também na internet PDF, MOB, EPUB, versões digitais gratuitas. Coloca lá no Kindle Unlimited pra quem quiser ler por lá, desse clássico importantíssimo da história da igreja. No entanto, a gente também tem uma meta estendida. Se a gente conseguir um dinheirinho um pouco a mais, a gente quer honrar aqueles que nos apoiarem com R$100 pra frente, onde a gente vai enviar uma edição exclusiva física. A gente não vai ficar com nenhum lucro desse processo, nada vai ficar pra gente, tudo vai ser pra pagar os profissionais. Eu, pessoalmente, não recebo nada, apesar de estar ajudando a coordenar todo esse processo, mas a gente vai pagar os tradutores, pagar os profissionais, pagar diagramador, todo o dinheiro vai ser usado apenas para a produção. Não tem nenhum lucro que fica com a gente. A gente batendo aí cerca de R$37 mil é o valor do custo de produção para ter esse e-book aí disponível para todo mundo. Sim, parece muito dinheiro, mas é um livro muito grande, todo o processo editorial custa, não é alguma coisa. Se a gente chega na primeira meta estendida, ali na casa dos R$58 mil, onde a gente está adicionando só o valor mesmo da impressão, a gente consegue imprimir esse livro e todos aqueles que apoiarem da segunda categoria em diante recebem na sua casa o livro físico. Se a gente chegar na segunda meta estendida, que aí é na casa dos 64 mil, a gente consegue mandar uma edição de luxo exclusiva para todos aqueles que apoiarem. A gente acredita muito no poder da nossa comunidade, a gente já fez muita coisa incrível junto aqui, e eu queria convidar você para nos ajudar a levar esse material gratuitamente para a internet. Mesmo que a gente passe na meta estendida, vai ter o livro físico, o e-book ainda estará disponível gratuitamente na internet. A ideia é popularizar boa teologia, com boa qualidade, com ótimo trabalho editorial e de forma gratuita. O PDF desse livro não será pirataria, será dado para a igreja brasileira como uma fonte de consulta para todo aquele que quiser ser abençoado por um dos livros mais importantes da história da igreja, um dos livros mais importantes da história da cosmovisão mundial, da cosmovisão cristã e dos movimentos antirrevolucionários, um clássico do neocalvinismo holandês, direto do original holandês, um negócio fora de série, de graça, de graça. Para isso, claro, a gente não consegue financiar isso no nosso próprio bolso. Se você puder participar com a gente quer poder recompensá-lo, não só com esse texto em português gratuitamente para todo mundo, mas também, se a gente chegar na nossa meta estendida, que a gente vai lutar muito para chegar, você recebe na sua casa esse livro impresso. Então o link vai estar aí na descrição, lá no Catarse, você nos apoia. Dito isso, obrigado pela sua atenção, simbora pro vídeo de hoje. Se ele fosse 100% homem, tinha pecado. Dá uma seguradinha. Ah, não. Ô, Fábio, dá uma seguradinha. Então ele falou o quê? 50% homem? Vamos abrir a palavra de Deus, que quando você abre a Bíblia, o cara cala a Não, boca. precisa, porque tu falar que o meu Jesus teve depressão, isso é coisa de homem. Nossa, mas que loucura, hein? Vamos lá. Jesus é 100% homem, isso é uma das doutrinas mais estabelecidas na história da igreja. Jesus não era parcialmente homem, não era parte homem, ele era totalmente homem. Ah, então Jesus tinha pecado? Não, porque Adão era 100% homem e Adão não tinha natureza pecaminosa. Jesus é tratado como o segundo Adão por Paulo. Ser pecaminoso não é intrínseco à natureza humana, senão quando nós perdermos a pecaminosidade nos céus, a gente deixaria de ser humano. Então, ser humano não está intrinsecamente relacionado ao pecado. O pecado é uma coisa que veio a mais, veio além da nossa natureza humana. Jesus ser um ser humano
pode fazer com que Jesus tenha depressão? A depressão não é intrínseca à humanidade, no sentido de que você, por ser homem, será deprimido necessariamente. Mas a depressão existe porque o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo, então nós sofremos dores variadas, sofrimentos variados, doenças, não é? Jesus poderia adoecer? A doença existe por causa do pecado entrar no mundo. Jesus sofreu, chorou, Jesus teve estresses ao ponto de suar sangue, Jesus lamentou, Jesus passou por momentos psicologicamente devastadores. Jesus poderia ter depressão? É muito difícil pensar nisso, sabe? Jesus, deixa eu reformular. Jesus poderia ter depressão? Não sei. Uma depressão química? Talvez. Uma depressão oriunda de trauma? Será que Jesus poderia ser traumatizado? Eu acho que o aspecto da mente divina impediria Jesus de, sei lá, ser definido pelos traumas, fazer com que ele não conseguisse lidar, né, com as próprias complexidades emocionais. Eu acho que Jesus não teria depressão, não é? Por causa da mentalidade divina, que tiraria dele, né, muitas das incompreensões, muitos dos traumas. Jesus não poderia ser traumatizado, eu acho. Boa pergunta, viu? Questão interessante. Mas vamos ver aqui onde é que eles vão levar tudo isso. Que está sujeito a essas coisas, a essas pressões da vida. É verdade. Então, suar gota de sangue, sentir angústia... É angústia, né? Jesus teve uma angústia muito profunda. Não sei se dá pra dizer que ele teria depressão clínica, tá? Mas uma angústia muito profunda, certamente. Eu não tô dizendo que depressão é pecado, que crentes não têm depressão, a gente não tem natureza divina ainda, certo? A gente não foi totalmente removido desse mundo. Então a depressão é uma coisa completamente possível. A gente pode lidar com traumas, né? Agora eu acho estranho Deus ter trauma, né? A mente divina que Jesus tinha, sua mente passível de não se lidar com trauma e coisas desse tipo, por exemplo, né? Mas interessante, viu? Um tema legal pra se pensar. Cadê a Bíblia? Filipenses 2, de 5 a 11, não precisa abrir, eu cito. Que haja em vós o mesmo sentimento que o de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus. Antes tomou forma de homem. Forma de homem. 100% homem. 100% homem teria que ter pecado pra ser 100% homem. Não, claro que não, pô. Claro que não. Primeiro que forma de homem não significa que ele assumiu a forma física de homem. Não é esse o sentido do texto, tá? Cadê o meu logos aqui? Cadê meu loginhos? Bora pra Filipenses 2. Forma de Deus, né, mesmo existindo na forma de Deus, morfeteu, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo labon morpen, de servo, de doulos, tornando-se semelhante, homoiomati antropon, semelhante aos seres humanos. Então, olha só, morfeteu, Jesus tinha a forma de Deus, e aqui ele assumiu a morfen dolu. Então, do mesmo jeito que ele tinha a forma de Deus, como uma maneira de se referir a ele como sendo Deus, ele assumiu a forma de servo. E aqui, essa forma de servo é definido como ser igual aos seres humanos. A palavra aqui que é usada, que é homoiomati, tem o sentido no Lounaida de o estado de ser igual a alguma coisa, né? Igual. Então não tem nada que... Então assim, ele não disse isso claramente, mas quando ele chama atenção pra forma de homem, traz a ideia de que ele é parecido só com o ser humano. Não é. A palavra que é usada pra falar da identidade dele como Deus é a mesma palavra pra falar da identidade dele como servo, e ser servo aqui é definido como ser igual ao ser humano, certo? Então não tem nada a ver. Completamente nada a ver esse argumento aqui. Pra ser 100% homem teria pecado? Eu vou dar. Não. Você pode ser 100% homem sem pecar, gente. Pelo amor de Deus. Então Adão não era homem antes da queda. Adão não era homem antes da queda. Nós não seremos humanos nos céus. Não seremos humanos no novo corpo, que é um corpo sem pecado. Isso não faz nenhum sentido. Você, a oportunidade de estudar comigo no seminário teológico original, de graça, vou colocar você lá pra estudar teologia. Isso é muito ruim, teologia. Nossa, gente, mas... Sei não, gente. Essa grosseria não me agrada, não, nessa cultura de debate aí, não. Ainda mais quando o cara tá errado, né? Quando você é inteligente e arrogante, é feio. Gente inteligente e arrogante é feio. Quando você é burro e arrogante, é muito... É vexatório, né? É osso. Hoje tem livro. A Igreja Abusiva. Meu ovo. Grande Anderson Silva. Tove é meu ovo. Eu vi essa frase pela primeira vez com o Jackson Jacques, né? Falando assim, e agora vem essa conversa. Sabe o negócio? Eu não vou continuar assistindo, não, porque eu acho isso aqui que eu não vou ficar dando palco pra maluco. Mas vocês já ouviram a música Molotov? Recém-lançada pelo Emitir. É um rap fora de série. Não sei se posso colocar rap aqui, porque acaba caindo aí nas direitos autorais. Mas no fim da música, eles cantam... Eles dizem que Tove é ovo, porque não podem negar que a mensagem tá clara, né? Eles dizem que Tove é ovo, porque eles sabem que o Tove é um livro que os condena. E eu vou dizer, a gente fez já uma live inteira só lidando com as acusações que esse livro tem recebido. Você pode não gostar do livro? Pode. Não tem problema nenhum. Nenhum livro, além da Bíblia, é um livro que todo mundo tem que gostar, não, tá? Mas a partir do momento em que os motivos pelo qual não gosto do livro é pelas coisas boas do livro, aí a gente tem um problema, né? Por que eu não gosto desse livro? Porque esse livro ensina várias coisas que vai acabar com o meu ministério, né? Como um pastor abusivo e controlador. Aí você tem um problema. Essa galera que é super inimiga do livro, a este ponto, pra mim tá fazendo um atestado sobre si mesmo. Você pode não gostar de qualquer livro, mas essa campanha, Tove é meu ovo, cara, desculpa aí. Primeiro que isso não é nem postura de crente, não é nem postura de pastor.
tá? Esse tipo de postura de linguagem descrente. Que é isso? O cara tá falando dos próprios testículos aqui. O cara tá num palco, tese pregando a Bíblia, fazendo referência às próprias zonas sexuais. Isso não, mas é um ministério de homens, não sei o quê. Ah, meu irmão, me poupe, entendeu? Tem comportamento de adulto, pô. Isso é coisa de adolescente, coisa de gente que não tem hombridade pra poder pregar o evangelho com respeito pelas pessoas. Colossenses 3:8 vai dizer que a gente deve se livrar da linguagem obscena no falar. Tá na Bíblia. Não é eu que tô inventando, não é a cultura woke que tá inventando, não. Tá na Bíblia. Foi Paulo, foi Deus, certo? O texto de Deus. Despojai-vos de toda linguagem obscena no vosso falar. Esse negócio de meu ovo é uma obscenidade. Então parem com essa obscenidade, pô. Isso é obscenidade. Vai ficar ouvindo esses malucos? Eu digo, mano, o pessoal cai em conversa de Anderson Silva, cai em conversa de pastor do The King, The Power e do não sei o quê. Quando o anticristo vier, meu irmão, vai todo mundo cair nessas conversas, mano. O pessoal é osso. O pessoal perdeu o controle, perdeu o respeito, perdeu tudo. Eu não vou continuar assistindo essa porcaria não, porque eu não quero dar atenção pra esses diabos, não. Celebração de aniversário da IDR 2 anos. Igreja de Deus Roblox. Roblox não é um joguinho, gente? O pastor de GTA tá fazendo escola aí, que é isso? Abriu o mês de celebração, onde comemoramos os 2 anos da Igreja de Deus no Roblox. Pra mim, como brincadeira, tá ótimo. Como brincadeira, por mim, não vejo mal nenhum. As crianças entram lá, faz roleplay de igreja, entendeu? Tem culto infantil, olha aqui, tem uns cultinhos. Cadê os vídeos aqui? Tô vendo aqui o videozinho aqui, engraçadinho. Gente, como brincadeira, tá bom. É isso aí, gente, essas igrejinhas virtual, eu não vejo mal nenhum, entendeu? É umas crianças brincando, aí alguém evangeliza, o pessoal se diverte com a brincadeirinha. Eu não acho horrível não, tá? Só tem que ficar de olho também, né? Se não tem nenhum maluco, sei lá, né? Uns cabra adulto pregando pra criança, será que é? Fique de olho nos seus filhos, tá? Não confie em nada, né? Porque é a Igreja de Deus do Roblox, entendeu? Fica de olho aí no que teu filho tá jogando aí, pelo amor de Deus. Que pode ter esse negócio de cor de internet aí, você nunca sabe o que tem. Mas eu não vejo mal, em tese eu não vejo mal nenhum. Mal nenhum o pessoal ficar brincando de igreja na internet, não. Crente gosta de romantizar gula, né? Ouve só isso. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre... Não, excelente. Como abrigo no deserto. Não, excelente. Não, me pegou. Me pegou legal essa. Como flecha. Você não deveria estar comendo nenhuma dessas coisas. Ai, vocês são palhaços. Essa galera da equipe também é palhaça demais, viu? Pra quem não sabe o que é calvinismo, eu vou falar rapidamente pra você. Calvinismo é uma filosofia cristã que segue o nome de um homem chamado João Calvino, por isso o nome calvinismo. Mas o Calvino, João Calvino, na verdade ele era um discípulo, não discípulo da mesma época, porque não foi contemporâneo ao seu professor. Calvino, ele bebeu da fonte de um norte-africano chamado Agostinho. Sabe o santo Agostinho, fundador da Igreja Católica Apostólica Romana? Fala-me Deus, Agostinho, fundador da Igreja Católica. Quem é que defende isso? Católicos defendem que quem fundou a Igreja Católica foi Jesus. Protestantes geralmente defendem que a Igreja Católica foi se desenvolver de forma gradual e você conseguiria marcar o início da Igreja Católica no Grande Cisma do Oriente. Ali já é quase 5 séculos, sei lá, depois de Agostinho. Quem é que acredita que Agostinho fundou a Igreja Católica? Católicos não creem nisso, historiadores protestantes não acreditam nisso. Não sei onde essa informação é nova pra mim. Eu acho que eu nunca vi ninguém dizer que Agostinho fundou a Igreja Católica, mas vamos lá. Este homem foi considerado como um grande filósofo, um grande doutor da teologia cristã. O meu ponto de vista é que ele foi o maior corruptor da doutrina cristã de todos os tempos. Mas à medida que você se aprofunda estudando a história do cristianismo, da doutrina cristã, e você percebe o que aconteceu na igreja com e através de Agostinho, é de se escandalizar. Ixi! Agora me pergunta assim, ó. Lutero, que foi o grande fundador da Reforma Protestante, ele era um monge agostiniano que defendia que a igreja voltasse às suas origens tradicionais. A ideia do ad fontes, né, do retorno a fontes, aquilo que hoje os católicos são na internet, temos que voltar à patrística, era o que Lutero era no tempo da Reforma. Lutero era o cara do vamos voltar à patrística. E voltar à patrística para Lutero era abandonar o catolicismo. Então, quando ele fala que Agostinho foi o grande corruptor da igreja, cara, olha, eu quero ver. Eu não sou um profundo conhecedor de Agostinho, tá? Porque a história da igreja não é minha área principal de expertise, mas eu li o quê? Umas 4, 5 obras de Agostinho? Deixa eu ver. Eu li Cidade de Deus inteiro, eu li os Sermões de Braquete de Roma, que foi os textos que deram início à Cidade de Deus. Eu li Confissões, eu li alguma coleção de Sermões de Agostinho faz algum tempo já. Eu li o Livre-Arbítrio do Agostinho, longo, grande, Realizações publicou, é muito bom. Eu li a Trindade, já comentei a Trindade do Agostinho, li do mestrado. Eu li uns 6, 7 livros de Agostinho aí, tentando lembrar quais foram todos. Dizer que Agostinho foi o grande corruptor, rapaz, chocado, viu? Eu queria saber, vamos ver quais são os argumentos que ele vai dar aí pra descer o cacete em Agostinho desse jeito. Você vai entender à medida que a gente estiver falando, mas resumidamente, Agostinho, ele nasceu no ano 354 depois de Cristo, se converte no ano de 386, mais ou menos, com a pregação de um padre chamado Ambrósio.
Ambrósio, ele começa a mudar as concepções cristãs que ele defendia no ano de 412 e ele vai morrer no ano de 430. No texto aqui que aparece na tela, diz que Agostinho volta pro gnosticismo. Agostinho era um maniqueísta, né? Ele era de uma seita, né? Que seguia um cara chamado Maniqueu, que tinha uma forte influência gnóstica, assim. Agostinho voltou ao gnosticismo? Essa informação nunca tive na minha vida, gente. Olha, eu posso ser um completo ignorante aqui, mas... Agostinho voltou para o gnosticismo? É uma pergunta importante, tá? Segundo a IA do Google, Agostinho não voltou ao gnosticismo. Ele se aproximou do maniqueísmo, que eu falei agora há pouco, tinha elementos de gnosticismo, ao se converter ao cristianismo, se torna forte crítico, não volta. Aqui no Google, todas as fontes que falam de Agostinho voltando ao gnosticismo é desse homem, desse pastor, esse Natan. Não tem nenhuma outra fonte em português aqui no Google que não seja ele dizendo isso. Did Augustine return to Gnosticism? Deixa eu ver. Enciclopédia Católica de Filosofia. Agostinho nunca voltou pro gnosticismo. Universidade de Michigan. Tá aqui a data da vida dele. Deixa eu ver. Bispo de Hipona. Seus anos finais. Morreu como um cristão. Nada sobre ele ter voltado ao gnosticismo. Rapaz, o GPT me ajuda aqui? Oi, chat, meu brother. Tudo bom? Eu vi um pastor aqui dizendo que o Agostinho de Hipona voltou pro gnosticismo. É isso mesmo? Ou ele tá maluco? Tá doidão. Fala, meu brother, tudo tranquilo? Tudo sim. Cara, essa ideia de Agostinho de Hipona voltou pro gnosticismo é muito errada. Pra não dizer maluquice mesmo. Vamos lá. O que vai dar sobre Agostinho? Aí vai dizer aqui que tal, se desiludiu totalmente com o maniqueísmo. Depois ele voltou? Nunca, pelo contrário. Os maiores críticos. De onde pode ter vindo essa confusão? Algumas pessoas olham para Agostinho mais velho e veem que ele enfatizou muita graça de Deus, a depravação humana e a predestinação. Alguns acham que esse Agostinho parece duro demais, como se tivesse uma visão negativa da matéria ou do ser humano, tipo os gnósticos. Aí isso é caricatura. Agostinho nunca abandonou a doutrina cristã real, a criação boa, e nunca caiu no pessimismo gnóstico. Então assim, são fontes aqui que não são fontes primárias nem nada, mas numa pesquisa aqui de improviso, parece nada a ver. Está sendo dito aqui, né? Vamos lá. 412 ao ano de 430, Agostinho, ele reverte, ele volta aos velhos pensamentos da antiga religião na qual ele estava antes de se converter. Agostinho foi, por 10 anos, gnóstico de viés maniqueísta. O gnosticismo foi a pior e mais persistente seita que o cristianismo enfrentou até o quinto século. Até a época de Agostinho, porque Agostinho, ele vai mesclar as filosofias heréticas do gnosticismo com o cristianismo ortodoxo. E ele vai criar uma suposta nova ortodoxia, ou seja, aquilo que vai ser considerado como correto, como padrão da teologia, o que é considerado certo. Agostinho vai criar um novo suposto padrão do que é certo. E aquilo que era considerado certo até então vai ser taxado por ele de heresia. E os antigos ortodoxos vão ser chamados de heréticos e os antigos heréticos vão ser assimilados e acolhidos como ortodoxos. Caraca, isso parece a tese de Bauer, cara. Esquisitíssimo. Parece a tese de Bauer de que existiam ortodoxias em competição. Esquisito, viu? Achei estranhíssimo, né? E não tem muito peso argumentativo, né? Mas bom, é um corte. Esses cortes que fazem alegações muito radicais sem peso argumentativo são difíceis de você lidar. Mas queria saber de onde vem essas informações malucas sobre Agostinho. Não acho que nada disso que procede não, tá? Caiu nessa não. Se você não gosta de igreja, então você deveria tentar de novo. O pessoal tá muito bem-humorado hoje. Tá querendo me mandar videozinho de comédia. Está muito palhaço essa equipe. Eles estão achando que eu tô bravo. Só pode ser, que eu tô com raiva da vida. E aí por isso estão me mandando vídeos felizinhos pra eu dar uma reagida. Tá tudo bem, gente. Eu não estou bravo do vídeo de hoje, não. Fé é pop, já percebeu? A espiritualidade saiu das igrejas e entrou de vez na cultura pop. Em 2024, o número de ouvintes de música gospel cresceu 46% no Spotify Brasil. Café com Deus Pai se tornou um dos livros mais vendidos no Brasil. Não só no conteúdo, mas também no mundo fashion. Com mais de 250 milhões de views, a hashtag Christian Fashion inspirou marcas de roupa como Hakuni Generation God, que já estão vendendo estilo e identidade espiritual. É a informação, a roupa que vestimos e, claro, a experiência que a gente tem em cultos e igrejas. Que agora é muito mais pop. A Casa, em Goiânia, criou o conceito de culto balada, com DJ, beats, música eletrônica, entre as pregações. A fusão entre fé e cultura pop está redefinindo o mercado e o consumo nessa indústria. Mas por que isso está acontecendo agora? Estamos vivendo no mundo VUCA. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E quando o mundo é VUCA, o que o ser humano busca é sentido, estabilidade e segurança. E a fé oferece isso. Em meio ao caos, é a estabilidade. Resgata a sensação de controle em um mundo sem controle. Se o mundo virou caos, a fé virou tendência. Esse vídeo é meramente informativo para dizer que o fato é, sim, a gente pode aprender muito com esse comportamento. 4 coisas. Primeiro, é importante criar uma marca que resolva um problema local ou global. 2, na era da incerteza, quem oferece clareza ganha o jogo. 3, não basta vender um produto ou serviço. A sua marca precisa vender significado. 4, não é só sobre conteúdo informativo. Você precisa criar vínculo afetivo. Agora me conta, o que você tá achando dessa tendência, comportamento, movimento de que a fé
nunca foi tão pop. Comenta aqui. Vou comentar. Esse tipo de... Nossa, minha alma saiu... Acho que minha alma saiu do corpo. Agora... Cara, que deprimente, né? Que deprimente. Que deprimente. Porque, assim, a percepção dessa moça... Acho que não sei nem se ela é crente aqui. Ela é uma especialista. Cadê? Ela é o quê aqui? Estrategista de marca. Os estrategistas de marca estão vendo o que as igrejas estão fazendo pra aprender marketing. Pra aprender capitalismo, né? O bom e velho capitalismo. É deprimente no que é que a religião se converteu. A religião se converteu em um produto. A fé virou um grande produto. E aí você tem culto balada, né? Você tem todo um mercado em torno da fé extremamente poderoso. Foi a Madá, grande Madá, participou de um Baixo Clero aqui com a gente sobre se os jornalistas perseguem ou não os cristãos e tal. E a Madá falou que o cristianismo só começou a ter espaço cultural quando virou uma fatia de mercado muito forte, né? E como fatia de mercado, acaba que as pessoas começaram a dar atenção, né, para os religiosos. É muito deprimente, é extremamente deprimente que a nossa fé vem agora como um mero produto de marketing que tá aí para tentar resolver alguns dilemas do momento. Claro, a gente entende que o evangelho é realmente resposta em meio ao caos. A gente entende que o evangelho é realmente uma fonte de significado em um mundo que perdeu o significado. Mas a partir do momento que a gente é só um instrumento para significado, um instrumento para estabilidade, cara, acabou a fé, acabou o cristianismo, acabou quem nós somos. A gente vira moralidade, a gente vira experiência, a gente vira segurança emocional, a gente deixa de ser uma forma do homem vencer os seus pecados e encontrar relacionamento com Deus. Eu vou dizer, a ferramenta mais poderosa do diabo, foi divulgar o cristianismo em todas as suas aplicações, com exceção do relacionamento real com Deus, com exceção do evangelho de Cristo Jesus nos livrando do nosso pecado, com exceção do arrependimento e da transformação de vida. Então, o que é que o cristianismo dá? Ele dá segurança, ele dá estabilidade emocional, ele dá paz. Em um mundo de caos, ele dá significado. Mas é só isso. É uma moral, é uma ética, são costumes, é você subir a montanha pra parar de trair, é você cobrir um pouco mais o corpo, é você votar nos caras de direita, você ser contra o aborto, ser contra o casamento gay, é você ser contra os comunistas, ser contra a feminista, e é isso. O cristianismo é isso. Não é relacionamento com Deus, não é se arrepender dos seus pecados, não é encontrar paz das dívidas espirituais que nós tínhamos, não é encontrar Cristo Jesus como uma pessoa, não é mais ser a habitação do Espírito Santo, é ter uma série de experiências. Isso aqui é a coisa mais deprimente que eu assisti, eu acho que em tudo aqui no Teólogos do Twitter. De todos os hereges que eu já reagi aqui, de todos os hereges, todas as coisas mais malucas, esse aqui é o vídeo mais verdadeiro e mais triste, que infelizmente já me mandaram aqui pra assistir. É de matar isso aqui. A fé ficou pop. Não ficou, porque não é a fé genuína, né? A Bíblia foi escrita por mais de 40 pessoas ao longo de 1.500 anos, sofrendo mais de 400.000 alterações pelos escribãs, pelos imperadores, pelos bispos, padres e todos que queriam alterar aquilo que não fazia sentido para as ordens e imposições que o império e a religião queriam colocar. Então, gente, isso é uma coisa que se repete muito comumente, mas que é claramente falso e que a gente pode averiguar a falsidade disso. Nós temos acesso aos manuscritos. Existe até um instituto, que é o centro que o Daniel Wallace encabeça, é o The Center for the Study of the New Testament Manuscripts. O Daniel Wallace tem digitalizado os grandes manuscritos do Novo Testamento. E você pode ter acesso online hoje a uma quantidade imensa de manuscritos. Os primeiros manuscritos, os mais antigos, a gente consegue perceber todo o processo de escrita, formação, desenvolvimento dos textos do Novo Testamento. Não existe nenhum crítico honesto, acadêmico do Novo Testamento que repita esse tipo de coisa, certo? Ninguém repete esse tipo de maluquice mais. Porque isso aqui é só ignorância, tá, gente? Porque o texto foi modificado pelos padres. Aí você pergunta, qual texto? Quais manuscritos? Foram modificados aonde? Me diga, Mari, onde foi? Quais manuscritos foram adaptados? Qual foi o texto que foi mudado? Foi qual papiro? Foi algum códice? Foi um rolo? Qual foi modificado aonde e por quem? Foram os escribas? Quais? De que região? Foram os manuscritos egípcios? Foram os manuscritos gregos? Foram os latinos? Foi texto em cópita? Foi quais textos? Onde? De quais tradições? De quais linhas? Essas informações não existem, porque as pessoas simplesmente repetem dados aleatórios que elas tiram da cabeça delas e ficam nessa visão de que a Bíblia foi modificada. Não foi, a gente consegue acompanhar todo o processo manuscritológico. A gente tem vídeo sobre crítica textual aqui no canal, tem curso inteiro sobre isso já aqui. A Bíblia era manuscrita, então cada versão vinha de uma cópia de uma outra versão que foi sendo copiada. Então o imperador, ele dava total liberdade para que o escribã alterasse, mudasse, retirasse tudo aquilo que não fazia sentido, para que o império queria e para o que a igreja estava vindo a se tornar. Alguém consegue me dizer que imperador é esse? Engraçado que ela não consegue dizer, né? Foi Constantino, foi Domiciano, foi... Não, é só o imperador.
ou imperador, né? Qual imperador? Qual foi o texto? Você tem algum texto que diga isso? Porque pela história manuscritológica, a gente tem textos muito fiéis, muito iguais uns aos outros, e a gente consegue perceber quando falta alguma coisa, quando tem um erro. Se algum escriba pula uma linha, pula uma palavra, escreve errado uma letra, a gente tem toda uma história do processo de escrita que nos faz ter confiança na integralidade do texto, tá? Depois de 300 anos de perseguição, Constantino declara liberdade para que a religião cristã seja vivenciada. Em 325 d.C., o Concílio de Nicéia é realizado com mais de 300 bispos, onde eles determinam a Páscoa sendo um evento católico, a disputa em questões do arianismo, da dúvida que era se Deus é maior do que Jesus ou se o Filho e o Pai são um e eternos. Diante disso, um marco na Igreja Católica é vivenciado naquele momento, onde também, diante dos cânones, eles determinam quais são as ações que o clero precisa tomar, onde eles também já foram definindo quais eram as escrituras que iriam entrar na Bíblia. Eles retiraram escrituras sagradas como o Evangelho de Filipe, de Tomé e de Maria Madalena, que enfatizava o Deus interior e de que não precisava de um intermediador entre o céu e a terra. E existe uma figura principal do cristianismo na época, Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Deixa eu interromper aqui, tudo errado. As datas eu acho que estão certas, pelo menos de cabeça aqui, mas a ideia de que, não, aqui eles foram e colocaram os livros e retiraram outros, todo o processo de formação do Novo Testamento já está descrito aqui no canal, não foi assim que aconteceu, gente. Pelo amor de Deus, não foi. Os livros eram usados pelas igrejas, o que aconteceu foi um processo de catalogação dos textos que foram usados pela igreja, que já eram de comum uso nas comunidades cristãs. Não tem nada sobre eles vão tirar uns, tirar outros. Esses documentos são muito posteriores, muitos deles não são dos tempos do Novo Testamento, muitos deles são textos gnósticos que foram escritos para tentar convencer cristãos do gnosticismo, textos claramente falsos, que não provêm da pena original dos apóstolos. Paulo nunca conheceu Jesus Cristo e não foi escolhido pelo mestre em vida. Paulo era um fariseu que caçava cristãos, e enquanto estava indo para Damasco realizar isso, Jesus teria aparecido à sua frente. Eu confesso que eu cometo erros de português o tempo inteiro, mas cristões doeu aqui na cabeça. E falado que ele precisava se converter porque ele seria a sua voz diante do evangelho para o mundo. E assim Paulo fez, e fez um trabalho lindo. Sofreu muito, muito em vida, mas ao mesmo tempo ele distorceu os ensinamentos do mestre. Como ele era um fariseu, ele vinha numa linhagem do Antigo Testamento de um Deus punitivo. Enquanto Jesus falava de um Deus misericordioso, bondoso, que estava dentro de nós, Paulo trouxe a visão do Deus punitivo, julgador e que precisava da igreja para ter um intermediário entre o céu e a terra. Foi Paulo de Tarso que trouxe a ideologia do pecado e de que Jesus iria voltar. O mestre nunca falou isso em vida. Caraca, meu irmão. Aí você vai ver um Cristo que diz, vai e não peques mais. Isso não é nada de pecado? O Cristo falou que ia destruir, mandar pro inferno, que falou que ia vir pra punir as cidades que foram descrentes. Não é um Cristo que trouxe uma mensagem dura também? Ele que falou que voltaria, ele que em Mateus 24 pregou sobre o seu retorno. Meu Deus do céu, foi Paulo que inventou tudo isso, né? Em Mateus 16 e em Mateus 18, Jesus entrega a chave do reino pra sua igreja. Como é que a igreja foi inventada por Paulo? Cara, não, aí é errado demais, gente. Vou encerrar por aqui. Eu devia assistir os vídeos felizes agora. Tá tudo errado. Vocês têm que parar de seguir Jovem Místico, tá? Na internet. Essa semana vai começar triste, né? Vai começar a mó paia essa semana. Tem uma coisa mais feliz pra eu reagir aqui, não? Pra encerrar num clima mais agradável, isso aqui. Olha... E se um dia você chegasse na igreja e não encontrasse vaga pra você estacionar o carro, encontrasse um auditório sem ar-condicionado, o louvor só tocasse músicas que você não conhece, o pregador, embora bíblico, fosse entediante, você seria capaz de chegar ao final do culto tendo dito que o culto foi bom? Se você chega num culto e fica como um cliente exigente, avaliando tudo, como se tudo tivesse que ser pro seu agrado, a verdade é que você não veio cultuar a Deus, mas veio cultuar a si mesmo. E talvez você dê o dízimo com a mentalidade de quem tá pagando o ingresso de um cinema. Por isso você quer exigir serviço bom. Mentalidade de quem vem pra consumir e não pra partir. Muitos estão vivendo com essa ideia de que Deus, a igreja, a fé existe só pra satisfazer as minhas necessidades, satisfazer os meus desejos, acomodar as minhas preferências. Eu, homem no centro. Nada a ver com igreja, porque a igreja tem caráter cristocêntrico. Não tô falando contra a excelência, tô falando contra a autoidolatria aqui. Se pro culto ser bom, tudo tem que ser obrigatoriamente bom, é um sinal de que o crente é ruim. Porque é o crente quem presta culto, ele não consome o culto. Não à toa, a igreja perseguida no Irã é uma das igrejas que mais crescem no mundo. Eles têm que se esconder para cultuar a Deus, porque eles entenderam o que é o culto. Se Cristo não for suficiente para você, nada será. Quer um conselho? Se você acordar no domingo de manhã e quiser um lugar para te agradar, não vem pra igreja, vai pro shopping. Lá tudo gira em torno do seu agrado. Já se arrependeu de ter vindo?
Boa, obrigado. Vamos terminar feliz hoje. Nossa, não sei quem é essa pessoa, nunca vi esse pregador na minha vida, mas ó, excelente. É isso aí, glória a Deus. Puxa. Bom, agora tem que dizer uma coisa, né? Sempre que eu digo que eu não conheço um pregador, o pessoal diz, esse Iago é um boçal? Fica dizendo que não conhece as pessoas, só pra fingir. Não, gente, é que eu não consumo internet, vocês me perdoem. O cara deve ser, sei lá, famoso, deve ser um bom pregador. É porque agora eu tenho que ficar me explicando, né? Sempre que eu digo que eu não conheço alguém, esse Iago é muito babaca, fingindo que não conhece as pessoas. Não conheço, gente. O pessoal levanta aqui, me manda as coisas, eu reajo ao vivo com vocês, tá? Mas, ó, excelente, adorei. Agora eu quero conhecer. Vou seguir no Instagram aqui o rapaz. Muito bom. Eu ouvi alguém falar uma vez um negócio que disse assim, é muito fácil ser edificado por sermão bom. O crente maduro quer ser edificado pelo sermão ruim. E eu achei isso muito bom. Não do sermão herege, né? Mas chega um irmão e abre a Bíblia e explica com fidelidade, e prega, e ele não tem lá aquele domínio todo. Você é um crente maduro, você vai ouvir aquele sermão e vai dizer, rapaz, realmente, isso aqui na minha vida, isso aqui me transforma nessa área, eu tenho que mudar nisso aqui. Muitas vezes a gente só quer ser edificado pelos grandes sermões. E os grandes sermões, às vezes, têm o risco de serem só uma experiência impactante, de trazer uma impressão poderosa. Enquanto os sermões comuns do dia a dia são sermões que nos dão a ferramenta para que a gente trabalhe em cima deles. Tem sermão que só falta mastigar e jogar comida na nossa boca. Tem sermão que ele é uma comida mais difícil ali de comer, mas que é uma comida importante de onde você pode tirar muitos nutrientes se você estiver interessado em aprender dele. Excelente, muito bom. Deus abençoe aí o Lucas Paulo, viu? E esse é o vídeo de hoje. Bem, vou terminar esse vídeo feliz. Pronto, agora eu vou sair. Não vou ficar com esse tom triste, não. Deus seja louvado, glória a Deus pelo vídeo de hoje. Esse é o Teólogos do Twitter. Não deixe de se inscrever no canal para assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Vai lá no nosso financiamento coletivo. Tenho certeza que vai ser uma bênção na vida da igreja evangélica brasileira ter esse material em português. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.